Fala pessoal, beleza? Gente, vou trazer um conteúdo que eu pretendo fazer todos os episódios dele, já pegando desde o início. Não só por se tratar de um Dodge raro, mas também porque é um carro que vai ter um processo bem completo. Esse carro vai envolver trocas de laterais, enfim, eu vou explicar durante o vídeo aí tudo que vai ser feito no Charger RT77 Branco Valência com interno e teto vinho. Isso que torna ele um carro bem diferenciado, raro, original. E eu vou apresentar para vocês todos os pontos em relação a trabalho. Então, assim como nós estamos fazendo ali os capítulos do nosso 68, a gente vai fazer sobre o nosso 77 Branco e Vinho, para vocês acompanharem esse trabalho aí. Vamos dar uma olhadinha, eu vou pontuar para vocês agora tudo que é interessante dele, primeiro como configuração, e depois a gente vai falar sobre um pouco de restauro. Vamos nessa. Nem sempre é possível a gente ter certeza da configuração do carro, principalmente nos brancos Valências 77. Ele, na plaqueta do carro, consta apenas a cor da carroceria, que é o branco Valência. O interno, o teto de vinil, ou a gente conta com o carro ainda um survival para a gente ver, ou se ele já passou por N restauros, enfim, pesquisando ali dentro o máximo de coisas originais que a gente vai encontrar para a gente poder atestar se ele era branco com preto, branco com vinho ou branco com marrom. Existiam essas três configurações possíveis que a plaqueta infelizmente não nos mostra qual era a cor do tecido, enfim. Esse cara, com a descoberta da lenda, como foi? Esse cara era branco, LW2 de plaqueta, a cor, legal. E aí quando a gente iniciou a desmontagem, já apareceu um pouco de vestígio vinho no painel de lata. Foi isso que foi o super concreto para a gente ter essa certeza. E aí aqui é possível ver já o desgaste que a gente vem fazendo na pintura preta e aparecendo a cor vinho. Poxa, por que alguém passaria um carro vinho para preto? Eu que participei muitos anos de clube, participo de muitos eventos. Hoje, o que é raro é muito legal. Antigamente era cafona, era, sei lá, existe até outros termos mais esdrúxulos aí, que nem cabem no momento, que eu já ouvi sobre o carro ter o interno meio vinho. Eu já ouvi muitas histórias desses carros 0 km, o cara queria um Dodgeão zero, putz, na concessionária era branco e vinho. Ele falava, não, fica mais uns dias aí, me entrega com a tapeçaria preta ou com a tapeçaria marrom, mas vinho não. Então eles foram um pouco dizimados já na época, até novos, porque foi uma cor que ou odiavam ou amavam. E aí eles foram, e aí talvez por dificuldade de reposição de material, conforme esses carros foram envelhecendo, foi se substituindo por, faz uma tapeçaria de outra cor. O que é standard numa prateleira de tapeçaria? Tecidos marrons, tecidos pretos, não aquelas cores vinho, azul, verde, não comum para o Brasil pelo menos, né? Então tá aí, a gente já testou ser um RT77 Branco Valência com vinho, e a gente vai iniciar todo um processo de restauro agora, considerando as configurações que ele saiu de fábrica, que é com vinho. Vamos nessa. Será necessário substituir as duas laterais, os quarter panels, né, como são chamados nos Estados Unidos. A gente já consegue perceber o nível de corrosão com a quantidade de remendo sobre remendo que já sofreu na vida. Isso tem uma imperfeição assim, severa, até de formatação, como também de planície, de assentamento. A rabeta também foi, conforme ia apodrecendo, o pessoal, para não fazer um trabalho grande, porque na época esse carro, era o valor que o carro tinha, era um carro velho, então ninguém queria colocar grana nele. Eles faziam soluções paliativas, pontuais, e aí eu tinha um podre aqui, o cara cortava, sei lá, erguia o vinil, chapa sobre chapa, e aí isso foi se somando aos elos da corrente aí, que hoje culminam em condenar a lateral, porque hoje o cliente que nos procura, a frase é padrão aqui, quase todos os carros, Danilo, eu quero o Dodge mais zero do Brasil. Cara, falar assim, olha, é impossível salvar essa lateral, não existe o impossível para uma funilaria. Pode se levar, sei lá quantos meses, a gente estuda o quê? A viabilidade da peça. Como existe essa peça nova nos Estados Unidos, o custo de se trazer uma nova e a qualidade de não ser uma peça toda, porque para melhorar isso aqui, a gente tem que dar calor, rebater, uma peça toda esticada, remendada, a chapa ao receber calor,
Quem conhece já viu dar aquele efeito, às vezes, dela fazer aquele... Porque ela muda a têmpera dela, né? Então, o resultado na conversa, na reunião, a decisão foi substituirmos as duas laterais, já estão encomendadas as novas. Não só por esse trecho, o carro também tem podres aqui na parte de baixo dela, que a solda de topo numa folha pode, por melhor que seja o equipamento funileiro, ela vai trazer avarias no metal que vão precisar de correções, que vão usar um pouco de massa, e o cara que está trabalhando com um exemplar desse, que é altíssimo nível, não quer isso. Quer um carro espetacular. E aí, na conversa, a gente bateu o martelo, trocar as laterais, e assim iremos fazer. Além dela estar toda amassada na região superior aqui lateral, reparem nesse remendo, que praticamente corta ela por total. Aí a gente chega numa área cheia de podres, ó. E aqui também esse remendo se estende, ou seja, essa lateral já foi feita uma, duas, inúmeras vezes, e fica totalmente já recebeu calor de solda muitas vezes. É onde essa peça nunca vai trazer um resultado de alto nível para o cliente. Por isso, a substituição. Você que está acompanhando aí e entende que, puxa, se a gente vai trocar essas laterais, está desse jeito, o Dodge está destruído. Não está. Esse carro tem uma estrutura muito boa. As questões de longarina, túnel, assoalhos, o carro não tem um desalinhamento. Ele, infelizmente, derreteu ali as laterais, por, sei lá, armazenamento que ele ficava no passado, mas um carro estruturalmente fantástico. Parte superior linda, parte inferior também linda, portas muito boas, e isso facilita muito. Nós nos deparamos aqui, a maioria das vezes, com o assoalho do Dodge sofre demais, e aí ele começa a ceder. Esse carro ele não tem 1 milímetro de rebaixamento de assoalho. É muito comum no Dodgeão você montar os bancos individuais, olhar pelo vidro traseiro e os bancos estarem assim, um olhando para o outro, porque o assoalho cede no centro. Esse carro não, ele está alinhado, os bancos, sem necessidade de calço. Então é um carro ótimo para restauro. Parte de capô, tampas. Então olha que incrível. A gente vai entrar ainda com toda a remoção de pintura dele, né? Trazer para a lata, como é feito em todos, para a gente mostrar o final disso depois, mas muito bom o carro. Gente, olha só o capricho do desmonte desse carro. Vocês viram a bancada como tá? Tudo aqui, como já falamos em inúmeros vídeos, organizadamente, etiquetado e tudo mais. Mas eu tenho um desafio para você hoje. Testar o seu conhecimento em Dodge nacional, aí, né? Em Charger RT. Em 1977, que é o exemplar que estamos tratando aqui, existe o fase 1 e o fase 2. Existem 4 itens que mudam para esse carro. Desde o fase 1 e fase 2 são diferentes, notoriamente. Um deles eu vou dar uma palhinha para vocês. Ó. Ele passa a ter a caixa de fusíveis grande, já igual da linha 78, 79 dos Magno e LeBaron. O primeiro semestre não. Você conhece os outros itens que variam dele aí, que são diferentes do fase 1? Comenta aí pra gente. Vamos ver se a galera tá com conhecimento aguçado nesses carros aí, para entender essas diferenciações conforme a milhar do chassi. Também agradeço aqui a sua audiência. Gostaria de pedir aqui para você se inscrever. Tá gostando do nosso conteúdo? Se tiver, assina lá a notificação. Vamos assistir, vamos curtir, vamos comentar o que vocês precisam de dúvida. Perguntem. Estou aqui para responder, para trazer conteúdos que vocês queiram ver, tá bom? Muito obrigado.